Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Na casa dos Shen. Shen Venin olhou sombriamente para a carta em suas mãos. Shen Yuaniwen estava obedientemente de pé diante dele, ainda aterrorizada por seu pai. Especialmente depois de perceber que seu pai estava genuinamente furioso, ela não ousou mostrar nenhum desafio, apesar de sua relutância em se render. Ela deu uma olhada na carta no caminho de volta, então sabia o que estava acontecendo. Este Lin Jin não sabe o que é bom para ele. Só porque ele se tornou um avaliador de bestas de nível 2, ele acha que é tudo isso. Para mim, ele ainda é um caipira, um pedaço de lixo. Yang Ji ainda é mais impressionante do que ele. Ponderou Shen Yuaniwen. Ao pensar em Yang Ji da Associação dos Frades, suas bochechas coraram. Você pode ir embora agora. Shen Venin acenou com desdém, expulsando Shen Yuaniwen. Quando Shen Venin ficou sozinho na sala, ele largou a carta. Nenhuma única palavra apareceu naquele pedaço de papel. Estava em branco. Uma carta sem palavras. Outras pessoas podem ficar confusas, mas era de Shen Venin que estávamos falando. Um homem que construiu seu império do zero e fez da família Shen o que ela é hoje. Como um homem tão experiente quanto ele na sociedade não conseguia entender o que a carta significava. A posição de Lin Jin ficou clara ao deixar Shen Yuaniwen levar para casa uma carta sem palavras. O vazio significava que ele não tinha nada a dizer. Em outras palavras, ele ficou sem palavras. Lin Jin só tinha uma palavra para descrever o comportamento da família Shen, sem palavras. Assim como diz o ditado, quando em face de uma companhia indesejada, até mesmo uma única palavra é considerada demais. O que Lin Jin tentou transmitir nesta carta foi que eles nunca poderiam recuperar a amizade que uma vez tiveram. E Shen Venin se arrependeu disso. Com uma cara mal-humorada, ele murmurou para si mesmo. Quem diria que esse Lin Jin se destacaria e faria um retorno tão impressionante? Eu calculei mal. Se eu soubesse que ele era capaz de revidar, eu teria estendido uma mão amiga durante suas horas mais sombrias. De fato, é quase impossível remediar isso agora. Mas os jovens são facilmente excitados e ignorantes em networking. Uma vez que sua fúria diminua, eu só tenho que fazer alguns truques e ele voltaria a tempo. Então, Shen Venin chamou seu mordomo. Yuaniwen foi procurar por Yang Jia na Associação dos Frades novamente hoje? Perguntou Shen Venin. Claramente um confidente de Shen Venin, o mordomo assentiu imediatamente. Mestre, não é como se você não soubesse das intenções da jovem senhorita. Ela está tão profundamente apaixonada por aquele Yang Jia que até declarou que está disposta a se tornar sua amante. Bobagem. Isso é um completo absurdo. Shen Venin explodiu de raiva. Ouvi falar desse Yang Jia. Sua situação atual é um desperdício de seus talentos e alguém como ele está destinado a voar para alturas maiores. Se ela puder se tornar sua amante com sucesso, tudo bem também. Mas temo que possa ser apenas uma ilusão que desperdiçaria a juventude de Yuaniwen sem beneficiá-la. Comparado a ele, Lin Jin é muito mais fácil de controlar. Um avaliador de bestas de nível 2, TSK. Só esse título é o suficiente para promover nossa família a um clã de prestígio. Quando chegar a hora, poderemos estar no mesmo nível da família Gao e Zhu. Vá, peça para alguém fazer uma placa e entregá-la a Lin Jin na Associação de Avaliação de Bestas amanhã. Parece que teremos que jogar o jogo longo para ferver esse sapo. Sim, mestre. Eu cuidarei disso imediatamente. O mordomo saiu apenas para retornar brevemente depois. O que é? Shen Venin perguntou com uma carranca. O mordomo respondeu calmamente. Mestre, o genro da família Shi, o Shen Wei, está aqui. O olho de Shen Venin se iluminou e ele disse rapidamente. Isso é ótimo. Mande-o entrar imediatamente. Se nossa família Shen pode ou não voar para alturas maiores na cidade do bordo depende desse homem. Asterisco. A Associação dos Frades era totalmente diferente da Associação de Avaliação de Bestas. Assim como chefes e artistas de rua, ambos não tinham nenhuma relação. A única semelhança que eles tinham era a dependência de bestas de estimação. No entanto, um se especializou em pesquisar e tratá-los, enquanto o outro utilizou bestas de estimação para aumentar suas habilidades de combate por meio do estudo do cultivo de contratos de sangue e do lançamento de feitiços. Depois que Lin Jin pediu uma curta licença de Tan Lin, ele correu para a Associação dos Frades. Esta associação de frades era muito maior que a Associação de Avaliação de Bestas. Relativamente falando, este lugar parecia mais uma academia. O exame de admissão da associação era semelhante aos exames de admissão à faculdade, sendo realizado apenas uma vez por ano. Além disso, era um exame nacional unificado com muitos candidatos participando dele. Ele deveria ter esperado pelos exames de admissão? Isso não era realista porque já seria tarde demais.
Por isso, Lin Jin perguntou a Lu Yun ontem se havia algum outro método para fazê-lo entrar e Lu Yun lhe deu uma sugestão. O objetivo era obter uma recomendação de um dos mentores da associação. Essa era a única maneira de entrar na associação sem precisar fazer os exames. A associação dos frades não tinha muitos mentores, mas todos eram indivíduos incríveis que não eram exatamente lenientes. No entanto, com sua conexão com Lu Yun, Lin Jin tinha esperança de que seria apresentado ao mentor de Lu Yun, Wang Fuming. No entanto, Lu Yun havia dito a Lin Jin com antecedência para não criar muitas esperanças. Ele havia dito sem rodeios que seu mentor era um homem justo e severo que não tolerava todo mundo. E oferecer recomendações no lugar de exames de admissão era algo que Wang Fuming nunca havia feito antes. Ainda assim, Lin Jin insistiu para que Lu Yun não pudesse fazer nada além de concordar em apresentá-lo e falar bem dele. Se isso não funcionasse, não havia outra maneira de ajudar. Lu Yun não entendeu por que Lin Jin de repente quis se juntar à Associação dos Frades. Mas com uma personalidade igual à de Lu Xiaoyun, ele não conseguiu conter sua curiosidade e simplesmente perguntou. Lin Jin foi direto ao ponto e disse que era pela pílula de sangue de dragão. Ao ouvir isso, Lu Yun balançou a cabeça. Para este torneio de frades, todos os membros da Associação de Frades, além dos mentores, foram autorizados a participar da competição. Haveria toneladas de especialistas competindo, então era impossível vencer o campeonato. Nem eu ousaria sonhar com isso. Lu Yun respondeu honestamente. Mas, evidentemente, isso não foi suficiente para parar Lin Jin. Portanto, ele só podia deixar Lin Jin como Lu Yun refletiu. A Associação dos Frades é diferente da Associação de Avaliação de Bestas. Completamente diferente. Embora seja verdade que você é notável em avaliar e tratar bestas de estimação, a Associação dos Frades não compete em habilidades de avaliação ou tratamento. Nós competimos em nosso cultivo de contrato de sangue e conjuração de magias. Depois de receber Lin Jin nos portões, Lu Yun o conduziu até um pátio tranquilo dentro da Associação dos Frades. Irmão Lin, ainda acho que isso não é apropriado. Por que você não reconsidera seu plano? Lu Yun esperava aconselhar Lin Jin uma última vez contra essa decisão impulsiva dele. Lin Jin sorriu e disse. Você não precisa me persuadir. Eu já tomei minha decisão. Tudo bem, então não direi mais nada. Lu Yun fez Lin Jin esperar do lado de fora no pátio por um momento antes de entrar no salão. Então, ele reapareceu e disse. Entre, irmão Lin, expliquei a ele a situação atual. Quando você encontrar meu mentor, o Sr. Wang Fu, você tem que cuidar de suas maneiras. Ele é bem exigente sobre isso. Lin Jin assentiu. Obrigado. Venha para minha casa hoje à noite com Lu Ba. Eu o ajudarei a evoluir. Os olhos de Lu Yun brilharam com isso. Isso é uma promessa. Sim. Este pátio era bem quieto. Ao longo do caminho pavimentado com pedras, muitos jovens cultivadores podiam ser vistos estudando ou praticando suas habilidades. Em um espaço aberto à frente, um grupo de jovens cultivadores estava sentado de pernas cruzadas no chão enquanto um velho dava uma palestra com as mãos atrás das costas. Os jovens cultivadores estavam visivelmente ouvindo sua palestra atentamente. Lin Jin notou um lago não muito longe, e havia algo dentro dele. Meu mentor está no meio de uma aula agora, então, por favor, espere um pouco ao lado, irmão Lin. Disse Lu Yun calmamente. Lin Jin ficou curioso. Você não tem que ouvir também? Lu Yun respondeu com um olhar presunçoso. Esses são os novatos e eu sou o sênior deles. Sempre que ele está ocupado, eu sou o responsável por ensiná-los. Lin Jin não tinha percebido que Lu Yun era tão incrível. Relutante em adiar sua agenda por mais tempo, Lu Yun se despediu, deixando Lin Jin sozinho em um canto enquanto observava o Sr. Wang Fuming dar sua aula. Como não tinha nada melhor para fazer, Lin Jin também se concentrou na palestra. Era um tópico sobre a aplicação da energia espiritual. O conteúdo da palestra era tão profundo que Lin Jin só conseguiu uma ideia sutil depois de ouvir um pouco. Uma explicação aproximada da aula seria que eles estavam aprendendo como maximizar a utilização de energia espiritual limitada ao lançar magias. Simplificando, era para explorar um novo recurso e economizar despesas. Tinha o mesmo conceito de administrar as despesas domésticas com parcimônia. Como a energia espiritual de um ser humano era limitada, o ponto principal desta palestra era ensinar como alguém poderia colher o maior valor utilizando esta energia espiritual limitada. Em diferentes famílias, alguns conseguiam sobreviver vários dias com apenas um tael, outros nem conseguiam passar o dia com a mesma quantidade. O Sr. Wang Fu falou profundamente, provando que ele era genuinamente conhecedor e capaz. Absorto em sua palestra, Lin Jin sentiu como se o próprio tempo tivesse parado para ele. A palestra levou quase 1 hora para terminar. Lin Jin ainda estava insatisfeito depois disso. Wang Fuming acrescentou. Lembre-se, desde que a antiga era dos imortais caiu, quase não há mais energia espiritual em nosso mundo.
Não podemos mais descobrir vestígios de mortais, mas o cultivo deve continuar com as energias espirituais limitadas que temos em nossos corpos. Deixe-me questioná-lo sobre o que você aprendeu anteriormente. Quem sabe como a energia espiritual é medida hoje? Era claramente uma pergunta bastante simples, então os alunos começaram a competir para responder. Wang Fuming apontou para um aluno. Essa pessoa se levantou e fez uma saudação antes de responder. As veias são como rios e o sangue que flui nelas carrega nossa energia espiritual. Durante os tempos antigos, a energia espiritual era medida por barris de espírito e, depois disso, pedra foi usada como métrica para cálculo. A palavra pedra vem do método de levitação de pedra espiritual apresentadas com pedras de tamanhos e pesos fixos. O número de pedras que uma pessoa pode levitar simultaneamente determina o volume da energia espiritual dessa pessoa. É um método ainda em uso até hoje. Foi isso. Wang Fuming assentiu, bastante satisfeito com a resposta. Faremos uma pequena pausa. Dito isso, Wang Fuming se virou para Lin Jin. Sabendo que era sua vez, Lin Jin deu um passo à frente. Saudações, Sr. Wang Fu. Meu nome é Lin Jin. Lin Jin cumprimentou cortesmente. E para sua surpresa, Wang Fuming levantou as mãos e retribuiu a saudação. Saudações, avaliador Lin. Eu sou Wang Fuming. Agora que Lin Jin era um avaliador de bestas de nível 2, ele estava no mesmo nível de Wang Ji em termos de status de avaliador de bestas, o que levou Wang Fuming a retribuir sua saudação. Assim como Lu Yun havia dito, o Sr. Wang Fu era muito exigente quanto às regras. Ele não se daria ares só porque era mais velho ou porque Lin Jin tinha um favor a lhe pedir. Lin Jin viu isso como algo bom. Pelo menos o homem lidou com os assuntos pelos seus méritos. Se ele conseguisse persuadir o Sr. Wang Fu, sua esperança de obter uma recomendação se tornaria realidade. Yun me contou sobre seu pedido. No entanto, há algo que não entendo. Avaliador Lin, você já é um avaliador de bestas de nível 2. Com suas conquistas, você já deve ser especializado em sua área e faria sentido continuar no caminho da avaliação de bestas. Por que você quer se juntar à Associação dos Frades? Wang Fuming perguntou. O homem estava claramente preocupado com isso. Claro, Lin Jin nunca diria que era pela pílula de sangue de dragão. Lu Yun repetidamente o havia encorajado a nunca deixar escapar porque se Wang Fuming soubesse, ele definitivamente rejeitaria recomendar Lin Jin. Lu Yun sugeriu a ele outra resposta que Lin Jin também considerou plausível. A razão pela qual estou aqui é que cheguei a um gargalo na minha busca para aprofundar minha pesquisa em avaliação de bestas. O que a Associação dos Frades ensina é a maneira de fortalecer bestas de estimação, então eu esperava aumentar meu conhecimento para complementar minha pesquisa. Lin Jin mentiu descaradamente e conseguiu soar sincero mesmo assim. Wang Fuming assentiu em compreensão. Isso é verdade. Eu também li alguns livros sobre avaliação de bestas e descobri o quão bem esses dois estudos funcionam juntos. Yun é meu discípulo, e como esse é um pedido dele, acho difícil recusar. No entanto, antes de recomendá-lo para a associação, ainda tenho que avaliá-lo de acordo com as regras. Com certeza, Wang Fuming não dificultou as coisas para Lin Jin, mas foi inflexível sobre seguir as regras, assim como Lu Yun havia dito. No entanto, essa avaliação não seria fácil. E isso era natural. Afinal, era uma indicação excepcional. Se o indivíduo não era impressionante, por que eles deveriam abrir uma exceção? Nos exames normais de admissão, a primeira avaliação é a levitação de pedra. Pedra é a métrica da nossa energia espiritual e um candidato tem que atingir 4 pedras porque a habilidade de executar magias é crucial. Avaliador Lin, para uma recomendação na associação, você tem que atingir 6 pedras para passar. Wang Fuming instruiu para trazer as pedras de levitação espiritual. As pedras de levitação espiritual eram magnetitas do tamanho de um punho humano. Com um peso similar ao metal, era bem pesado e 12 delas foram trazidas. Em uma avaliação normal, um conjunto consistia de 12 pedras. Para um novato, um conjunto de pedras de levitação espiritual era o suficiente. Uma vez que uma pessoa se tornasse um membro da Associação dos Frades, ela tinha permissão para acessar a torre de pedras de levitação para avaliar sua energia espiritual. O maior número de pedras de levitação espiritual suportadas na torre era 72, 6 conjuntos no total. Ao ver que alguém estava prestes a ter sua energia espiritual medida, vários discípulos da associação ficaram por perto para assistir. Avaliador Lin. Antes que Wang Fuming pudesse terminar, Lin Jin interrompeu. Senhor Wang Fu, esta é a Associação dos Frades, então pode me chamar de Lin Jin. Após ponderar um pouco, Wang Fuming assentiu. Lin Jin, você sabe como invocar a pedra de levitação espiritual? Lin Jin balançou a cabeça. Deixe-me lhe ensinar. É uma invocação bem simples. Wang Fuming recitou um encantamento. E assim como ele havia dito, a invocação era muito simples. Afinal, era um feitiço para canalizar a energia espiritual dentro do corpo do conjurador.
Como Lin Jin já tinha alguma base, ele a compreendeu facilmente. Então vamos começar a avaliação da energia espiritual. Wang Fuming apontou para o conjunto de pedras de levitação espiritual no chão. Esta avaliação exigia que o candidato canalizasse sua energia espiritual e visse quantas pedras de levitação espiritual ele poderia levitar ao mesmo tempo. Para Lin Jin entrar na associação, ele tinha que atingir pelo menos 6 pedras em energia espiritual. Os discípulos ao redor começaram a discutir entre si em voz baixa. Quantas pedras vocês acham que essa pessoa consegue levantar? Ouvi dizer que o Sr. Lu recomendou, então não acho que ele tenha problemas para passar. Isso pode não ser verdade. Não é como se não houvesse pessoas que quisessem entrar na associação por meio de uma recomendação, mas só conseguiram atingir 4 pedras. Muitas pessoas se recusam a fazer o exame porque sabem que seriam reprovadas, então se concentram em recomendações. E algumas conseguem entrar por meio de conexões pessoais. Se fossem outros mentores, eles poderiam simplesmente deixá-lo passar. Mas nosso professor Wang Fu é infame por ser rigoroso, então ele nunca deixaria isso acontecer debaixo do seu nariz. Lin Jin estava igualmente curioso sobre o nível de sua energia espiritual também. Ele nunca tinha tentado antes. Depois de se familiarizar com a invocação, Lin Jin realizou um selo. Sua energia espiritual começou a fluir. As pedras de levitação espiritual reagiram imediatamente, emitindo zumbidos antes de subirem no ar. Depois de contá-las, havia apenas 4 pedras de levitação espiritual flutuando. Bem, isso é medíocre. E eu aqui pensando que essa pessoa seria incrível. Sim. Ele é ainda mais fraco que eu. Muitos discípulos começaram a zombar baixinho. Mas antes que pudessem terminar de rir, outras 4 pedras de levitação espiritual zumbiram antes de levitar no ar. O número total chegou a 8. O que significa que ele tinha energia espiritual equivalente a 8 pedras. Os rostos daqueles discípulos imediatamente empalideceram. Muitos deles ainda não tinham alcançado esse nível e até Wang Fuming estava balançando a cabeça em aprovação. 8 pedras de energia espiritual. Lin Jin passou no teste. Vendo 8 pedras pairando no ar, Lin Jin parou de liberar sua energia espiritual. Ele ainda tinha alguma força, mas não havia necessidade de ir com tudo. Sendo um novato, ele teve que aprender a esconder um pouco sua destreza. Ao mesmo tempo, Lin Jin estava interessado em descobrir quanta energia espiritual ele tinha. Wang Fuming percebeu que Lin Jin não tinha se esforçado ao máximo. Este Lin Jin é um avaliador de bestas de rank 2, e já tem uma base sólida. Sua energia espiritual deve valer pelo menos 10 pedras e isso é o suficiente para entrar na associação dos frades. Wang Fuming refletiu. Então, ele disse. Você passou na avaliação de energia espiritual. Em seguida, temos que avaliar seu conhecimento básico em bestas. Logo depois de falar, Wang Fuming chegou a uma conclusão. Como um avaliador de bestas de rank 2, conhecimento de bestas era o forte de Lin Jin. O homem podia até dar palestras, então essa avaliação não deveria ser um problema para ele. Após um breve momento de consideração, Wang Fuming balançou a cabeça. Esqueça. Não precisamos avaliar seu conhecimento sobre bestas. De fato, era desnecessário. No entanto, as próximas avaliações sobre o físico pessoal de Lin Jin, contrato de sangue e qualidade de besta de estimação ainda eram necessárias. Mas para Lin Jin, as avaliações pareciam ser feitas por uma questão de formalidades. Claramente, nenhum desses testes representou qualquer dificuldade para ele. Relativamente falando, a mais difícil entre essas avaliações pode ser apenas o teste de energia espiritual. Afinal, avaliadores de bestas não eram obrigados a passar por essa avaliação. Então, contanto que seu volume de energia espiritual seja suficiente, entrar na associação não seria um problema. Lin Jin passou nas avaliações sem maiores problemas. Lin Jin, está em minha carta de recomendação. Leve isto ao tribunal de discípulos e você pode se juntar oficialmente à associação de frades após o registro. Wang Fuming foi bem direto. Era óbvio que havia um senso de admiração por Lin Jin nele. Lin Jin leu rapidamente a carta de recomendação e ficou confuso. Era um pouco diferente do que Lu Yun havia lhe dito. Lu Yun disse que se ele passasse, ele simplesmente se tornaria discípulo de Wang Fuming, então a coluna do mentor na carta deveria ter o nome de Wang Fuming. No entanto, a coluna do mentor na carta estava vazia. Quando Lin Jin perguntou sobre isso, Wang Fuming balançou a cabeça. Tenho requisitos rigorosos e não tolero absenteísmo nas aulas. Se você puder fazer isso, eu o aceitarei como meu discípulo, mas temo que você não consiga atingir o nível de disciplina exigido. Com isso, Lin Jin soltou uma risada seca. Ele saudou Wang Fuming e se despediu sem dizer mais nada. Este mentor, Wang Fuming, certamente tinha uma personalidade e tanto. Sabendo que Lin Jin não poderia comparecer às suas aulas todos os dias, Wang Fuming escolheu não aceitá-lo. Felizmente, ele não deu trabalho a Lin Jin apesar desse fato e ainda assim lhe deu uma recomendação. Isso tornou fácil identificar seu caráter.
no Tribunal de Discípulos da Associação dos Frades. Depois de procurar o responsável, Lin Jin entregou-lhe a carta de recomendação. O Sr. Wang Fu recomendou você. O representante pareceu cético, mas não lhe deu nenhum problema real. Após verificar a carta, ele ajudou Lin Jin com seu registro e deu a Lin Jin um token de discípulo da Associação dos Frades e um manual do discípulo. As regras da associação estão todas lá, leia você mesmo. Além disso, a taxa de associação anual é de 50 taels. Você pode pagar por vários anos de uma vez ou renová-la anualmente. Disse o representante a Lin Jin. 50 taéis por ano. Era uma quantia significativa. Não era de se espantar que jovens de famílias mais pobres não pudessem pagar para entrar na associação. No entanto, Lin Jin tinha ouvido falar que a associação também oferecia programas de bolsas de estudo. Se o desempenho do candidato fosse notável o suficiente, ele não só ficava isento de pagar taxas, como também podia ganhar algum dinheiro extra. Mas como Lin Jin era um novato, ele ainda tinha que pagar as taxas do primeiro ano. Felizmente, ele estava ganhando bem o suficiente para que pagar 50 taéis não fosse um problema real. Depois de entregar o dinheiro e pegar a ficha, ele foi oficialmente considerado um membro da Associação dos Frades. Os membros da Associação dos Frades podiam escolher aprender com um mentor ou optar por estudar por conta própria. Tudo dependia do próprio indivíduo e, para Lin Jin, o autoestudo era o que mais lhe convinha. Se ele fosse se tornar aprendiz de um mentor, havia muitas regras e limitações, então essa não seria exatamente a escolha mais sensata. Nesse momento, Lin Jin notou uma torre alta à frente com a placa Torre de Pedra da Levitação. Era o lugar para avaliar a energia espiritual de cada um. A energia espiritual era crucial para os cultivadores. Como eles eram obrigados a aprender a conjurar magias, uma quantidade considerável de energia espiritual seria consumida. Sem energia espiritual, até mesmo as melhores magias seriam simplesmente desperdiçadas. Na avaliação que ele havia completado antes, Lin Jin podia levitar 8 pedras, mas ele estava segurando seus poderes. Agora que ele havia encontrado a torre, ele estava interessado em saber o verdadeiro volume de sua energia espiritual. Pensando nisso, Lin Jin imediatamente se dirigiu para a torre com Xiao Wu a tiracolo. A torre de pedra da levitação tinha 6 andares. O primeiro andar abrigava um conjunto de pedras de levitação espiritual, enquanto o segundo andar abrigava 2 conjuntos. Com base nisso, o sexto andar deveria ter 6 conjuntos de pedras de levitação espiritual. A entrada foi permitida após mostrar seu distintivo de discípulo. Lin Jin entrou em uma sala de testes no primeiro andar. Havia um conjunto de 12 pedras de levitação espiritual no chão. Lin Jin não se conteve dessa vez. Invocando o feitiço da pedra de levitação espiritual, todas as 12 pedras flutuaram simultaneamente. 12 pedras. No entanto, esse não era seu limite. Porque havia apenas 12 pedras aqui. Vamos tentar o segundo andar. Lin Jin decidiu subir as escadas. As salas de avaliação no segundo andar abrigavam 2 conjuntos de pedras de levitação espiritual, totalizando 24 pedras em cada sala. O número de pessoas que frequentavam o segundo andar caiu significativamente, pois poucos discípulos tinham mais do que 12 pedras de energia espiritual, com exceção dos discípulos prodígios, é claro. Um exemplo de tal estudante foi Lu Yun. Ele mencionou uma vez que sua energia espiritual era de 23 pedras. Lin Jin liberou sua energia espiritual e 24 pedras levitaram de uma só vez. O resultado chocou até ele mesmo. Quem diria que eu seria tão incrível? Lin Jin realmente não esperava por isso. Durante todo esse tempo, ele só estava avaliando e tratando bestas de estimação, então não tinha ideia de quanta energia espiritual ele tinha. Ele assumiu que passar de 12 seria esperado, mas exceder 24 era incrível. Isso não significava que seu volume de energia espiritual era maior que o de Lu Yun? Depois de refletir um pouco, Lin Jin percebeu que uma parte considerável de sua energia espiritual poderia ter vindo do uso diário da técnica de busca de pulso em si mesmo para regular suas veias e pontos de acupuntura. Quem diria que a técnica de busca pelo pulso traria resultados tão divinos? Claro, provavelmente também foi graças ao vinho envelhecido do Masterchef Liao. O limite de avaliação no segundo andar era de 24 pedras. Lin Jin planejou subir ao terceiro andar só para ver quantas pedras ele conseguiria. A escada de madeira que levava ao terceiro andar era bem estreita, permitindo que apenas uma pessoa passasse por vez. Lin Jin olhou para cima. Vendo que não havia ninguém ali, ele subiu as escadas. Mas na metade do caminho, uma silhueta humana podia ser vista descendo do terceiro andar. Nessas situações, quem entrou por último na escada deve dar passagem, permitindo que o ocupante inicial suba as escadas antes de descer. Entretanto, como se não tivesse notado Lin Jin, o homem continuou descendo. Lin Jin ficou atordoado. Após um olhar cuidadoso, a pessoa descendo as escadas era bonito como um jade, vestida com vestes brancas e esmeraldas, e tinha 4 padrões de nuvens em suas roupas, representando o nível de seu cultivo.
Usando uma expressão orgulhosa, este era o discípulo número 1 publicamente reconhecido da Associação dos Frades, Yang Jie. Que surpresa conhecer Yang Jie aqui! De repente, Yang Jie notou Lin Jin, franzindo a testa, disse: Abra caminho. Parecia uma ordem. Como se fosse natural para pessoas como Lin Jin se curvarem e aceitarem sua ordem. Lin Jin ficou irritado. Ele estava quase no terceiro andar, então a pessoa abrindo o caminho deveria ser Yang Jie. Não fazia sentido para ele voltar todo o caminho escada abaixo. Mesmo que tenha algum tipo de emergência, se nos apertarmos um pouco, conseguiremos passar um pelo outro. Então Lin Jin ficou onde estava. Yang Jie repetiu: Abra caminho. Seu tom estava mais pesado dessa vez, carregando desdém em sua voz. Soava como um interrogatório, uma ameaça e uma reprovação. Lin Jin era teimoso como uma mula. Se você realmente tem uma emergência, diga gentilmente. Eu posso deixar você passar. Não é grande coisa. Mas se você vai ser rude e pensar que está acima de todos os outros, lamento dizer isso, mas ninguém aqui vai te estragar. Então, Lin Jin gritou de volta: Abra caminho. Dito isto, ele continuou em frente. Fim dos capítulos do 106 ao 108. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.